Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Roberto. Vamos dar continuidade à nossa aula aqui, fazendo o exemplo 5 de Stanford, né? A ideia é a gente obter as transformações da Navier-Steenbergen, a tabela, tá? Então, pessoal, qual que é a ideia aqui principal, né? A gente vai seguir... vamos tentar utilizar o algoritmo aqui, né, de cinemática direta, definir as juntas, os elos, e depois verificar a representação do sistema de coordenadas que eles apresentam, tá? E aí vamos tentar definir e obter a matriz da Navier-Steenbergen lá, tá? A gente confere depois se deu esse resultado aqui mesmo. Pessoal, o que eu acho que vale a pena a gente fazer? Vamos tentar fazer a representação. No whiteboard eu já tenho um desenho prévio que eu fiz desse sistema, para dar uma adiantada. E aí a gente já verifica, tá? Lembrando que esse aqui é um robô esférico, né? Tem uma junta rotacional, prismática. Rotacional aqui, rotacional, né? E rotacional aqui pra garra, né? No sistema do punho, né? Muito bem, mas é um robô esférico, né? E essas últimas três juntas aqui, geralmente é a junta do punho, né? Sempre vai ser desse tipo aqui que espelha uma junta esférica, né? Algo interessante aqui, pessoal, é que D4 e D5 ele fala que é igual a zero, tá? Então ele considera isso aqui, por isso que o sistema de coordenadas depois eles vão ficar parecidos aqui, ficar tudo no mesmo ponto, tá? Acho que essa consideração aqui a gente tem que levar depois. Bom, mas vou passar para o desenho, né? A princípio, o que eu fiz? Eu desenhei as juntas, né? Rotacional, prismática, rotacional, né? Rotacional e rotacional aqui. Então, essa é do punho. Lembrando que depois ele põe todas essas distâncias aqui igual a zero, né? Ele chamou de D4 e D5 aqui. Ele colocou como igual a zero, né? Então, a gente pode levar isso em consideração para frente, né? E deixar da mesma forma aqui, né? Isso, praticamente essa a distância que ele fala aqui. Então, D4 e D5, né? Lembrando que essa é D3. Então, essa distância e essa distância ele chamou de zero aqui, tá? Então, é por isso que fica tudo no mesmo ponto, tá? A gente pode levar isso em consideração aqui, ó, na hora da gente montar. Ó. Então, no nosso desenho, né, a gente poderia ter aqui, então essa distância, né, e essa distância aqui são iguais a zero, né? E a do elo 6 aqui teria uma distância final, né? Seria isso, né? Isso. Da junta 6, né? Até o final da garra aqui do elo. Ok? E D4 e D5 igual a zero. Bom, vamos verificar se está ok. E aí a gente dá continuidade. Então o que eu fiz aqui primeiramente, né? Foi numerar, né? As juntas aqui. A junta de 1 até 6, né? Então a junta 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois os elos, né? Tem o elo 0 da base, né? E aí o elo 1, o elo 2, o elo 3, o elo 4, o elo 5 e o elo 6. Perceba, pessoal, o que é interessante aqui, ó. Aqui é difícil de ver qual que é o elo. Tem o elo 1 e o elo 2 a gente não conseguiria ver aqui, né? Mas ele está aqui fazendo a ligação, né? Entre essa junta e o outro, né? Por isso que é bom sempre fazer o desenho. Lógico que ele chamou aqui o elo 1 aqui embaixo, né? Não, o elo 1 é aqui, né? Então essa distância seria o elo 2. Muito bem. Então a gente já já temos o desenho aqui, né? Até tinha começado aqui a fazer a tabela, né? Mas antes de a gente ter que colocar o sistema de coordenadas, né? Então seria para 1, 2, 3, 4, 5 e 6 elos. Lembrando que o nosso n é igual a 6, né? Muito bem. Então vamos lá. Vamos colocar o sistema de coordenadas. Eu vou estar
na representação, no slide de representação de Navier-Steenbergen, né? Nesse slide aqui, ó. Vamos seguir aqui, eu vou estar lendo e a gente vai colocando o sistema de coordenadas, tá? Tudo bem, então, pessoal, pode ser assim? Vou minimizar aqui e vamos fazendo. Então, o que ele pede aqui? Defina o eixo, né? A gente vai começar pelo Z1. Defina o eixo Z1 ao longo do eixo da junta 2. Então, ao longo do eixo da junta 2, né? Seria aqui, ó. Poderia ser qualquer ponto aqui. Vamos pôr aqui inicialmente aqui, ó, né? E depois quando a gente for fazer o negócio da origem, a gente já verifica se esse aqui realmente é o ponto, né? Então aqui é o eixo, desculpa, eixo Z1, né? Eixo Z1 ao longo da junta 2. Então vamos colocar aqui o eixo Z2, tá? Aqui, ó, a gente já tem o eixo Z3. Pode colocar aqui, ó, Z3. Aí, o que a gente pode fazer? O eixo Z4 seria ao longo desse aqui. Só que ele fala que essa distância, né, daqui até aqui é igual a zero, né? Ou a gente considera depois também. Vamos pôr aqui por enquanto, ó, né? Depois eu acho que fica mais fácil a gente colocar aqui, depois na tabela a gente coloca como sendo igual a zero. Então, essa aqui sendo Z4 e Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5. Z5 aqui. Tá? Muito bem. Então, definimos todos os sistemas de coordenada, né? O eixo Zn é definido na direção do eixo Zn-1, né? Então, o eixo Z6 é definido na direção do eixo Z5, tá? Aqui eu vou pôr no centro da garra, né? Depois a gente verifica se está certa a origem dele lá, né? A origem OM. Muito bem. Ó, acho que tá ok. Aí ele fala, defina O0 no eixo Z0, eixo 0 conveniente, tá? Então, o X0 aí, a gente pode pôr aqui na base mesmo, tá? Vou colocar ele aqui na base, sendo o Z0, tá? O X dá para pôr X nessa mesma direção aqui, talvez X0, né? E o Y0 ficaria para cá, né? Perpendicular. Já coloquei aqui já, ó, todos. Coloquei até o Y, né? Então ele fala posicionar a origem. A origem agora, a origem é o O1. Será que é aqui mesmo onde a gente colocou? Então posicionar a origem O1, onde a normal comum a Z1 e Z0 intersectam. Então aqui, ó, tá o Z0 aqui e o Z1 tá aqui, a origem tá ok. Então essa origem O1 tá ok também. A gente pode pôr o O1, não vou colocar aqui para não tomar espaço, né? Mas aqui é o O0, aqui poderia ser o O1, tá? Se intersecta com o Z0. Tá, é a primeira opção aqui, né? Não tem um caso especial. Então vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Esse intersecta com esse, então a origem está certa aqui. Esse está em paralelo com esse, né? Quando está em paralelo, vamos ver. Se Z1 e Zi-1 são paralelos, eu vou posicionar OI na junta. Então ele fala para posicionar esse aqui na junta, tá? Então posicionando esse aqui na junta, vamos ficar aqui Z3. Se fosse o caso, pessoal, como essa distância e essa distância seriam zero, né? A gente poderia posicionar todos eles aqui no mesmo ponto, tá? É assim que está no desenho lá. Por isso que
D4 e D5 sendo igual a zero, né? Esse aqui e esse aqui ficariam todos nesse mesmo ponto. Mas por enquanto vamos manter assim, tá? Para facilitar. Mas por isso que lá naquele diagrama lá, ele colocou todos no mesmo ponto do sistema, tá? Mas se não for, a gente está fazendo o caso mais geral aqui. Muito bem. Então tá certo. Aqui agora vamos definir os eixos X, tá? Então X1, defina X1 ao longo da normal, Z1 e Z0, com direção da junta 1 para a junta 2. Tá? Então esse plano, né, da normal comum aqui entre os dois, então o normal seria para cá ou para lá, né? Com direção da junta 1 para a junta 2, não é o caso aqui, ou na direção normal dos planos, né? Z0 e Z1, né? Se Z0, né, e Z1 se intersectam, que é o caso aqui. Então na normal, então poderia ser para cá e para cá, tá? Então para manter o padrão lá, a gente pode fazer na normal para cá o X1. X2 ao longo da normal, Z1 e Z2 se intersectam. Na normal também poderia fazer aqui. Então o plano normal poderia ser para cima, né? Para cima ou para baixo aqui, tá? Vamos por para cima aqui, para manter também até o padrão lá do outro. Então X2 saindo para cima aqui. Muito bem. Aqui está paralelo. O Z3 está paralelo, né? Então, ou na direção normal, planos Z2, Z3, e se intersecta, né? Ou defina X3 ao longo da normal comum, né? De Z2 e Z3, com direção da junta 3 da junta 3 para 4. E nenhum dos aqui se aplica aqui, né? Porque então seria normal ao Z3 e Z2 aqui. Então poderia ser qualquer um desses pontos aqui, né? A gente pode fazer aqui não tem nenhum padrão aqui, né? A gente poderia pôr aqui qualquer ponto aqui, imagino eu, pela regra, né? Vamos pôr X3 para cá, para ficar no padrão que está da figura lá, tá? Deixa eu mostrar a figura aqui. Ele pôs X3 para cá, ó, tá? Mas teoricamente poderia ser qualquer ponto aí normal, tá? Então tem momentos que vai ter que ser de decisão, pessoal, aí vocês vão ter que escolher, tá? Porque da direção da junta, né, de lá para cá, não há nada muito específico aí do que fazer, né? Então não tem muito o que fazer ali no... Pode ser essa posição aqui, né? Vamos ver o X4. X4 ao longo da normal de Z3 e Z4, aqui já forma um plano, né? Z3 e Z4 com direção
da junta 3 para 4, né? 4 para 5, né? Aqui, deixa eu ver se fiz certo aqui, ó. No X3, né? X3 ao longo da normal comum, junta paralela, com direção da junta 3 para 4, né? Não dá, não tem nada aqui mesmo. E aqui dá 4 para 5. Poderia ser para cá, né? Deixa eu ver se eu adoto esse padrão aqui para os outros exercícios, pessoal. Não tem nada não especificado aqui, então vamos adotar, e poderia ser, acho que qualquer plano aqui desde lá para cá, né? E não tem nenhuma escolha específica aí. Pelo menos não estou enxergando aqui para passar para vocês, tá? Vou pôr aqui o que eles colocaram, deixa eu só ver aqui. Onde eles colocaram x4. X4 ponharam na mesma direção aqui, ó, tá? Colocaram na mesma direção. Então tá no mesmo plano, só que apontando o meu X3, né? Então vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Quando as duas distâncias forem iguais, né? Aí vai ficar igual a zero, né? E Z5, né? Que é o X5. O X5 eu acho que eles fizeram a mesma coisa, né? Vai ser a mesma coisa, tem um plano aqui, ó, né? E eles colocaram o X5 também para cá, tá? Bom, aparentemente poderia ser qualquer posição aqui, tá, pessoal? Tô pondo aqui para ficar igual ao do sistema lá. E o Z6 aqui, o X6, ele fala que tem que ser normal a esse ângulo. Então, a gente pode manter aqui também o X6 para cá, tá? Vai estar normal ao Z5, né? Ok? Bom, acho que aqui a gente definiu todos os x e y, e os y são perpendiculares aí, né? Completar com a regra da mão direita, tá? Então aqui seria tudo pela regra da mão direita, né? Seria de z para x, aí o y estaria apontando para baixo aí. Se a gente for seguir, né? A regra da mão direita, né? De x para y dá z, de z para x dá y aqui, tá? Bom, feito isso, o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que calcular as distâncias aqui, tá? Perceba que se o sistema de coordenadas estiver dado, fica mais simples um pouquinho, né? Aqui eu quis fazer com vocês para esse detalhe aí da gente estar já estudando, tá? E tem esses pontos que ele fala para ser perpendicular ao eixo, ao plano, tá? Aí vocês escolham e justifiquem aí a escolha, se for o caso, tá? Ok, muito bem, então vamos lá, vamos fazer o A1 aqui. A1 é a distância ao longo de x1, ó, da intersecção dos eixos x1 com Z0, então daqui, x1 com Z0, aqui, né? Com Z0, né? Até O1. Então, A1 é 0, né?
Então o O1 está aqui, a interseção de Z0 com Z1 está aqui, então a distância é 0 aqui. Tá? Muito bem. O que nós temos aqui então? É a D1. D1 é a distância ao longo de Z0, tá? Distância ao longo de Z0. De O0 até a intersecção de X1 com IZ0, que é aqui. Então essa distância aqui, ó, né? A gente pode chamar de D1, tá? Perceba que aqui D1 não é uma variável, é uma distância mesmo, né? Porque a junta não é prismática, tá? Então aqui temos D1. Muito bem. A alfa 1. Alfa 1 é o ângulo entre, ó, o ângulo entre Z menos 1, né? Que é Z0 e Z1. Então, esse ângulo aqui, ó, Z0 e Z1, medido em torno de X1, tá? Medido em torno de X1. Pessoal, a gente tem que posicionar o dedão aqui, ó, nessa direção aqui, tá? Põe o dedão de vocês apontando para cá, saindo, tá? E aí vocês verificam a rotação, né? Z0 vai estar aqui, ó, né? Z0 para Z1, né? A rotação positiva, se vocês colocarem o dedão na mão direita, coloquem aí, vocês vão perceber que a positiva é para cá, tá? Então é de Z0 para Z1, então é menos 90, tá? Porque ele está vindo, tá no sentido contrário, tá? Então menos 90 graus aqui, ó. Tá? E aí a gente tem θ1. θ1 é o ângulo entre, x0, né, que é esse aqui, e x1 medida em torno de Z0. O x0 está aqui e x1 medida em torno de Z0. θ1 é variável, se a junta aí é rotativa, né? Então para cá, então é essa rotação de x0 para cá, né? A gente tem a variável. Aí quando é variável, aí não tem ângulo, né? Se é positivo ou negativo aqui, tá? θ1. Aqui tá com offset, né? Geralmente a gente coloca um offset aí, ou dependendo, né? Se quiser colocar o offset, né? Aí poderia colocar aqui em torno de Z0, né? Se é em torno de Z0 positivo, né? É nesse sentido para cá, ó. Então de x0 tá para cá, teria um offset aí de, a gente chama de menos 90 graus. Aí você coloca qual que é o offset. Vou colocar aqui para o offset aqui do manipulador, tá? Tá com menos 90 graus aqui, só que a variável é θ1, tá? Então quando é variável, eu vou marcar aqui com asterisco para a gente saber que é variável, tá? Uma marcação minha aqui, tá? Só para a gente saber que é variável aqui. Tá? Então θ1 é aqui, ó. θ1 aqui, ó. É a junta 1, né? Com rotação positiva nesse sentido e ficou assim. Muito bem. Ok, então vamos fazer agora o 2, né? Quem é a 2? A 2 é a distância ao longo de x2. Cadê x2? x2 está aqui. Para cima, né? Da intersecção dos eixos x2 com Z1, essa altura aqui, até O2, né? Então perceba que é zero. É zero. Tá? X3, né? X3 vai ser, vamos tentar completar tudo aqui, a distância
ao longo de x3 da intersecção de x3 com z2, né, até A3, é zero também. Tá? X4. Então daqui até O4 também é zero. Né? X5 também, zero. E X6 também é zero. Tá? Então quer dizer, não tem nenhum deslocamento aqui dessa. Se fosse deslocado mais ou menos para cá, aí a gente teria alguma distância. Tá? Então aqui todos os A são zero. Tá? Verifiquem se é isso mesmo aí. Qualquer coisa vocês me enviem mensagem aí. E vamos ver agora o D2 aí. Quem é D2? D2 é a distância ao longo do eixo ZI menos 1, né, que é Z0, ou Z1. Então, D2 é a distância ao longo de Z1, de O1, até a intersecção de X2 com Z1, tá? D1 é a variável. Então, essa distância aqui, ó, pessoal, ó. D2 é essa distância aqui, tá? Ver se eu consigo marcar aqui. Então é daqui até... Ah, tá aqui já. Até aqui, ó. Aqui a gente tem D2, né? Vamos ver se ele marcou assim no... Ah, marcou aqui, ó, D2. Então temos D2 sim. O ângulo aqui, vamos ver, o ângulo alfa. Alfa. O ângulo entre Z... É alfa 2, né? Que nós estamos fazendo alfa 2. Alfa 2 é o ângulo entre Z1 e Z2. Z1 e Z2, tá? Medido em torno de x2, tá? Então, aqui a gente já tem a regra da mão direita. Perceba que vai girar nesse sentido aqui o positivo, né? Então, Z1 para Z2 é 90 graus, tá? Né? O Z1 está aqui, ó, vai rotacionar, então tem 90 graus que eles estão deslocados um do outro. Tá? Θ2. Quem é θ2? Θ2, o ângulo entre x1 e x2 medido em torno de Z1, né? Θ1 é variável se a junta aí é rotativa, né? Então essa junta é rotativa, então aqui θ2. E offset tem quanto, pessoal? Ó, que é em torno de Z1, ó, né? Então x1 para x2. Então tem um offset de 90 graus aqui, ó. Essa junta, né? Offset de 90 graus. Tá? Tô colocando o offset aqui para facilitar. Offset é quanto que já está deslocado, né? Levando em consideração que aqui é o zero, né? Então já está deslocado 90 graus aí. Ok. Esse offset eu acho que tem no livro do Peter Cork, tá? Então essa quanto está deslocado aqui. E o θ2 é variável. Ok. Então vamos lá agora para juntar 3. D3, né? Quem é D3? D3 é a distância ao longo de D2, de Z2, de O2, Z2, né, de O2, até a intersecção de X3 com Z2. Então aqui, ó. Esse aqui é D3, ó. Essa distância aqui, ó.
Vou marcar aqui como sendo D3, tá? Vamos marcar aqui já os demais, ó, que seria D4, tá? Que vai ser igual a 0. E D5 também, ó, vai ser aqui, ó. Ah, será que eu marquei certo? Peraí. Vou fazer um por um, né? Deixa D3 aqui. Vamos ver quem é D4. Então, D4 é a distância ao longo de Z3. É aqui mesmo, ó. Distância ao longo de Z3, O3, até a intersecção de Z3 com X4. Então, seria essa distância aqui mesmo. Então, D4. E D5. A distância ao longo de Z4, né, de O4 aqui até a intersecção de Z5, Z5 e Z4. Seria esse ponto aqui, tá? Então, da origem O4 até aqui. Porque a distância ao longo de Z4. Ah, é 0, né? Essa aqui realmente é 0. Do jeito que eu pus aqui, ela é 0. D4 é igual a 0. Mas ele falou que também D4 aqui é 0 lá no enunciado, né? Ele fala que D4 e D5 são 0, né? Aqui deu 0 também. Então a gente poderia pôr 0, 0 aqui já, ó. Tá? Só para facilitar. Aqui teria, né? Mas isso aqui é D4 igual a 0. D5 seria ao longo de Z4, então. Mas essa não tem diferença de nível, então é 0, tá? D5. Colocar aqui D5 igual a 0 também. Muito bem. E o D6? D6 seria a distância aí, né? D6 a distância ao longo de Z5, né? Até a intersecção dos eixos X5, na intersecção Z6 com Z5 aqui, de O5 até aqui. Então, aqui a gente pode colocar D6, tá? Mas como D5 e D4 igual a 0, lá no outro desenho ele fica tudo aqui, tá? Então isso aqui é como se todo o sistema de coordenadas estivesse nessa posição aqui. Ok? Por isso que fica tudo igual lá, tá, pessoal? Ele põe tudo no mesmo ponto, tá? A gente só tem D6. Tá? Vou pôr D6 aqui. Ok, vamos fazer os alfas aqui, terminar os alfas, então? Os alfas de novo. Alfa é o ângulo entre alfa 3. Alfa 3 é o ângulo de Z2, Z2 e Z3 medido em torno de X3. Aqui é 0, ó, os dois estão alinhados, né? Z3 e Z4 em torno de X4. Lembrando que o positivo é aqui, ó. Então é menos 90, né? Menos 90 graus. E o alfa 5, alfa 5 alfa 5 é de Z4 e Z5, né? Em torno aqui de X5, ó. Perceba que aqui, ó, vai dar 90 graus, né? Lembrando que colocando como que é o sinal, põe o dedão aqui e faz a rotação, tá? Então Z4 tá aqui, ó, rotacionou 90 graus. E o último vai ser o ângulo entre Z5 e Z6, está alinhado em torno de X6, que é 0, tá? Então aqui a gente já matou todos os ângulos de alfas, vamos fazer os tetas também, tá? Então o teta 3 aqui, pessoal, ó. Teta 3, quanto que vai ser aqui, ó? Teta 3 é o ângulo de X2
está aqui em cima, para x3, que está aqui, ó. Então, esse x2 está aqui, em torno de qual eixo? Medida em torno de Z2, ó. Então, aqui, ó, Z2 está aqui, então, perceba que vai haver o positivo é para cá, o Z2, se você pôr o dedão, a rotação é nesse sentido aqui, ó, né? Então, é de x2 para x3 aqui, ó. Então, vai dar menos 90 aqui de offset. A junta não é rotacional também, então é menos 90 graus, ó. Porque essa junta, ela só é variável se for rotativa, é prismática, então é menos 90, tá? Então aqui não tem offset, aqui já é o ângulo certinho, né? O offset aqui seria de distância, né? Então aqui D3 é variável, né? Vai marcar aqui como sendo variável. E aí eu acho que só se tivesse marcado quanto está de offset aqui, mas a princípio não tem, né? Poderia ter uma medida aí em centímetros ou em metro e tal de offset, né? Vou colocar 0 aqui por enquanto. Bom, θ4 é essa variável aqui. Então o ângulo entre θ4, ó, x3 e x4, em torno de Z3. Então os dois estão alinhados, vai estar θ3 θ4 é variável e o ângulo é 0 aqui de offset, tá? Aí vamos ter θ5 aqui, então é o ângulo entre x4 e x5, né, em torno de Z4, né? Então também é 0, e θ5 e θ6, lembrando que aqui é variável, θ6 é o ângulo em torno de Z5, de x6 e x5 aqui, também é 0 graus também de offset, tá? Os dois estão alinhados, né? Pessoal, então a gente chegou aqui à tabela de Navier-Steenberg, tá? Vou colocar aqui para a gente dar uma conferida aqui, ó, os ângulos. Aparentemente está igual, tá? Deixa eu conferir aqui, deu tudo 0, D1, D2, D3, D6, D3 aqui é variável, menos 90, 90, 0, menos 90, 90, né? θ1, θ2, menos 90 graus, θ4, θ5, θ6. E aqui os offset, tá? A gente fez aqui com essas distâncias. Aqui ficou o D4 igual a 0 porque foi indicado lá. Aqui o D5 ficou igual a 0 por causa que o desenho já deu para obter D5 igual a 0, né? Então a gente chegou aqui, ó. Nesse exercício aqui, eu não estou pedindo para fazer as matrizes de transformação homogênea. Se a gente quisesse obter a matriz de transformação homogênea, é só fazer aqui, tá? Essa matriz, pessoal, a gente obteve ela fazendo as matrizes de translação, rotação aqui, ó. A sequência chega aqui, tá? Acabei não falando no vídeo, mas se você fizer a translação, a rotação, né? De θ, né? E translação aqui e rotação, etc., vocês chegam nessa matriz de transformação homogênea aqui, tá? Não vamos fazer a matriz de transformação homogênea aqui com a tabela, tá? E fica assim, tá? No próximo exercício do Puma, tem para vocês obterem a H06. Eu vou deixar para vocês mostrarem isso lá no problema proposto, tá? Beleza, pessoal. Então, no próximo vídeo a gente vai para o problema do Puma. Obrigado, até mais.